Sr. Presidente, Sra. Ministra das Finanças, a questão que queria agora abordar é a questão da Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos é um banco público e o principal grupo bancário português. Se bem orientado e gerido, poderia ter um papel nuclear na regulação do setor bancário privado. Poderia ter um papel decisivo no financiamento da economia portuguesa, nomeadamente das micro, pequenas e médias empresas. Poderia ser um banco ao serviço em condições concorrenciais favoráveis da generalidade dos portugueses, das suas necessidades de crédito e base segura para as suas poupanças. Contudo, sendo um banco público, Sra. Ministra, é gerida há muitos anos segundo uma estrita lógica privada ao serviço do grande capital, pois o de administradores da cor política do governo ou de grandes reformados da política. A Caixa Geral de Depósitos acumula há muitos anos uma série de desastres negociais, tem um comportamento caracterizado por vícios especulativos, ganância financeira e imposição de sobrecustos aos seus clientes. É, entre 16 bancos, o quarto que mais cobra em comissões, 104 euros por ano. E a pergunta que lhe quero colocar, Sra. Ministra, é a seguinte: como é que o Governo olha para os negócios e negociatas da Caixa Geral de Depósitos, sendo este banco um banco público tutelado pelo Governo? Com o Grupo Laceda, que está insolvente, 100 milhões de euros, com a especulação imobiliária, a construtora Obrecol, 22 milhões de euros, o Centro Comercial Dolce Vita, em Braga, 120 milhões de euros, com a Pesca Nova, 120 milhões de euros, com as operações de financiamento da OPA dos Melos na Brisa, com a venda de ações da Simpor. Como é que o Governo olha para estas negociatas todas e para os prejuízos que isto traz ao Banco Público? Uma outra pergunta, Sra. Ministra: quanto vai custar à Caixa Geral de Depósitos, ou seja, ao Estado português, ou melhor ainda, aos portugueses, a aventura espanhola da Caixa Geral de Depósitos, com prejuízos acumulados de 2007 a 2013 de 429 milhões de euros, depois de financiar a economia espanhola, com créditos e juros que não praticava em Portugal? Sra. Ministra, uma outra pergunta: continuam os presidentes do Santander Tota, de Montepio Geral e do BIC a receber a sua reforma, no todo ou em parte, paga pela Caixa Geral de Depósitos? Tenciona o Governo pôr cobre a este escândalo? Outra pergunta, Sra. Ministra, ainda sobre a Caixa Geral de Depósitos: já foi concluída pela Deloitte a avaliação da Caixa Geral de Depósitos? E se sim, quais são os resultados e as conclusões? E, por fim, tem o Governo a intenção, ou mantém a intenção, de privatizar em todo ou em parte a Caixa Geral de Depósitos? Este, portanto, um primeiro conjunto de perguntas sobre a Caixa Geral de Depósitos. Agora, sobre o Grupo Galilei, ex-Sociedade Lusa de Negócios, de acordo com notícias vindas a público, teria dívidas ao Estado, ao mesmo tempo que o Serviço Nacional de Saúde continuava a pagar serviços prestados por esta empresa, por uma empresa de Galileu no ramo da área da saúde. E a pergunta que se faz é muito concreta: se as dívidas da Galilei ao Estado já foram todas pagas, portanto não há dívidas, está tudo resolvido. Em caso negativo, ou seja, no caso de existirem dívidas da Galilei ao Estado, ainda existirem, perguntava-lhe o seguinte: portanto, segundo um documento do gabinete do Sr. Ministro da Saúde, uma subholding da Galileu para a Saúde não constava das listas de devedores ao Estado, ao Fisco, à Segurança Social, e por isso era elegível para a contratação pública. E eu pergunto, Sra. Ministra, se confirma esta situação. Isto no caso de existirem ainda dívidas da Galilei ao Estado. Outra questão, ainda tenho tempo: a alteração ao Sistema Europeu de Contas, que queria entrar em vigor em setembro. Diversos especialistas têm-se debruçado sobre esta matéria e têm vindo a afirmar que estas alterações ao Sistema Europeu de Contas levarão por si só uma revisão em alta do crescimento do PIB, estimando que isso possa ser até da ordem de 1 ou mais %. E a pergunta que eu gostava de colocar concreta é esta: portanto, quando o Governo fala em revisão de alta do crescimento do PIB para este ano, para 2014, está-se a referir àquela revisão que resultará das alterações ao Sistema Europeu de Contas ou não? Portanto, é uma pergunta que a Sra. Ministra ainda não esclareceu, portanto, nunca se referiu a isto. Gostaríamos de saber se, quando fala destas revisões do PIB em alta, como referiu hoje, está a ter em conta a influência que, a partir de setembro, terá a alteração ao Sistema Europeu de Contas. Gostaríamos de saber qual será o impacto, se o Governo já avaliou, qual será o impacto do novo sistema nas contas de 2014 e se já pode adiantar alguns números sobre esta matéria. Por fim, a questão do Fórum dos Contribuintes. Em finais de janeiro, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais anunciou a intenção do Governo de criar até março, portanto até este mês, um Fórum dos Grandes Contribuintes.
O objetivo, nas palavras do Sr. Secretário de Estado, seria reduzir os custos de contexto, simplificar o cumprimento das obrigações legais e aprovar um código de boas práticas. E a pergunta que eu queria fazer é como é que esta situação está, se o anúncio foi concretizado ou não, e já agora, relativamente aos outros contribuintes, que não são os grandes contribuintes, como é que espera o Governo aprofundar os princípios da transferência e da confiança, ou será que a preocupação é apenas com os grandes contribuintes e apenas o Governo pretende estreitar ou ter relações de proximidade com os grandes contribuintes? Por fim, fiz na primeira ronda uma pergunta dos SOPs, a Sra. Ministra não teve a oportunidade de responder, pedi-lhe que pudesse, nesta segunda ronda, nas respostas, abordar também essa questão. Muito obrigado.